Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Entre Papéis. Eu sou a Jéssica, odontopediatra, mãe da Liz, empreendedora e apresentadora do podcast. Esse é um espaço para conversas reais com mães, pais, profissionais de saúde, empreendedores que fazem tudo acontecer enquanto equilibram os seus sonhos e os seus filhos. Hoje a gente vai receber a doutora Luísa. É uma honra, Lu, estar entrevistando você. A Luísa é oftalmopediatra, mãe do Vicente, do Gabriel, super renomada, reconhecida, não só pela sua competência, mas também pelo carinho com que acolhe os seus pacientes e as suas famílias. Lu, bem-vinda, muito obrigada por aceitar conversar comigo, por abraçar essa ideia. Estou muito feliz que tu está aqui. Seja bem-vinda. Já muito obrigada, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui no primeiro episódio, né? Espero que seja o primeiro de muitos, te desejo muito sucesso. Acho que é super necessário a gente falar sobre isso, né? Tirar um pouquinho do peso das nossas costas e dividir com as outras mães que também passam pela mesma coisa que a gente. Sim. Então é muito gratificante estar aqui e muito obrigada pelo convite. E é isso aí, vamos lá, bater um papo. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho, né? A primeira pergunta do nosso podcast, que tem tudo a ver com o nome, né? Entre Papéis. Isso aí. Eu queria saber de ti, assim, o que mudou depois que tu foi mãe? Quem é ou quem era a Luísa antes do Vicente e do Gabriel? E quem é a Luísa depois de ser mãe? O que aconteceu, assim, de transformação na tua vida? Muito bem, acho que muitas, né? Mas vamos lá. Eu acho que antes de ser mãe, eu era uma pessoa muito mais egoísta. Eu acho que essa é a palavra, né? Eu acho que ser mãe nos torna mulheres muito melhores, assim, nesse sentido. A gente aprende a se doar. E eu acho que essa doação que a gente dá para os nossos filhos, né? A gente acaba respingando em todas as áreas da nossa vida, né? Então, o aprender a se doar de uma maneira não egoísta, de deixar a gente de lado para servir ao outro, é uma coisa incrível. Eu acho que a maternidade ensina isso, assim, com tapas na cara. E eu acho isso muito legal. Então, eu acho que isso é o principal, assim, a gente parar de olhar pra gente, negar a nossa essência, né, muitas vezes, para olhar para o outro. E isso, então, é maravilhoso, porque respinga em todas as áreas da nossa vida, né? Então, eu acho que a gente, como profissional, muda, como esposa, a gente muda, como amiga, enfim, eu acho que a gente começa a perceber o outro de outra forma, né? E eu acho que isso é maravilhoso, né? Então, eu acho que essa virada de chave do maternar é muito maravilhosa. É bem como tu falou, a gente abdica muito das coisas, né? E eu acho também que a valorização do tempo, né, Lu? Sim. O quanto a gente valoriza e vai com garra em tudo, né? Com muito mais vontade, assim. Isso é essencial, assim. O tempo, ele é o nosso bem mais valioso, né? E isso também, a gente aprende com a maternidade que tempo é tudo, né? Então, tempo é o que os nossos filhos precisam da gente, né? Isso mesmo. Então, a gente aprende que o nosso tempo é muito valioso em todas as áreas da nossa vida. Então, aprender a direcionar melhor o tempo com qualidade, né? Naquele momento em que tu está fazendo aquilo. Então, agora, nesse momento, eu estou sendo mãe, né? Ou agora, nesse momento, eu estou sendo profissional. E direcionar a melhor qualidade possível dentro daquele tempo que a gente tem, né? É bem isso. Então, acho que isso é verdade, Essas são importante. As prioridades que mudam, né? Prioridades que mudam, com certeza, mudam muito. Ai, mas que bom, isso é muito boa, essa transformação é muito boa, né? É muito boa, com certeza. Embora doa um pouco às vezes, é muito boa, acho que sim. E crescer dói, né? Crescer dói, exatamente. E eu acho que a maternidade, ela nos obriga a amadurecer, né? Isso. A enxergar que hoje eu enxergo de uma maneira muito diferente. Hoje eu enxergo o processo de doação de uma maneira muito bonita. Sim. Né? Eu acho que ele é realmente transformador e faz a gente amadurecer muito, né? É bem isso. Lu, e falando assim um pouquinho da tua trajetória, como é que foi a tua vida, assim, desde da Lu criança, ali adolescente, até escolher a profissão e depois vem o casamento, ser mãe. Como é que tu chegou até aqui, assim? Conta pra nós, assim, um pouquinho da tua linha do tempo. Certo. Bom, eu nasci em Caxias do Sul, né? Tenho um irmão mais novo que eu, 3 anos, o Dani, que mora em Florianópolis hoje em dia, cirurgião plástico lá. Fui a primeira médica da minha família, na verdade. Minha mãe, ela era professora e meu pai é engenheiro. Tinha uma empresa em Caxias, cresci lá,
Durante o colégio, eu trabalhei como modelo. Ai, que legal! Morei um tempo em São Paulo. Eu achei mesmo. Eu disse, mas se a Luísa não trabalhou como modelo, eu acho que ela deveria. Eu fiquei nessas idas e vindas, e daí foi justamente enxergar essa vida de modelo, porque é uma vida meio louca, assim, Eu né? imagino! Não é uma vida nada regrada, não tem horário para nada, enfim. Então foi lá naquele meio, assim, que eu disse assim, não, eu não quero isso para minha vida, eu quero estudar para ter um emprego que eu consiga ter uma vida com mais rotina, enfim. E aí eu desisti daquilo, voltei para casa e resolvi que eu queria estudar para fazer medicina, né? E aí estudei, passei no vestibular, passei... Fácil assim, estudei, passei... Não foi fácil assim, claro que não, né? Exige um monte de esforço eu e imagino, entrega. sim. E estudei bastante no ano que eu estudei pro vestibular, eu não saía de casa, né? Só ficava estudando. É super puxado, né? É super puxado, era puxado já na época, segue sendo. E, enfim, acabei passando, na época eu passei na Ubra, e aí eu fui pra Ubra, e aí era uma faculdade muito cara e minha família não tinha condição de pagar. E aí eu combinei com meus pais que eu ia cursar o primeiro e o segundo semestre, ia estudar um monte para ficar com notas ótimas e conseguir uma transferência para a Universidade de Caxias do Sul, que era na minha casa, então pelo menos eu não teria que gastar com alimentação, enfim, em casa, estaria em casa, né? Seria mais fácil. E era uma faculdade bem mais barata na época. E aí eu estudei, aí pedi a transferência, eram 2 vagas, daí eu fiquei em segundo lugar. Ai, que legal! Passei com média 9,8, consegui. E entrei daí na transferência para UX. E aí eu consegui, então, me formar em medicina, né? Na época eu consegui o FIES também para ajudar um pouco meus pais. Sim, porque até hoje, né, é um investimento super alto. Nossa, é super alto, né? E meus pais não tinham condições na época. E aí eu consegui o FIES, consegui ir para casa, consegui me formar. Ai, que legal. Foi bem bom. E daí no meio da faculdade eu conheci o Mal, né, meu marido. Ah, foi na faculdade. E aí o Maurício já tinha esse olhar mais direcionado para o oftalmo. Eu, na verdade, sempre quis fazer gineco-obstetrícia. Capaz! Sim. E aí mudei no meio do caminho justamente por saber que eu queria uma qualidade de vida, assim, um pouco melhor, assim. Por saber que eu sempre soube que eu queria ser mãe, sabe? Esse sempre foi o meu maior sonho. E aí eu gostava muito da gineco-obstetrícia, gostava muito da questão da obstetrícia, com as mães e com os bebês. Mas eu via que aquilo era um trabalho que exigia muito tempo, né? Então, muito plantão. Muita presença, assim, muita né? presença, né? E aí isso, então, acabou me fazendo optar pela oftalmo. Na época, o Mal me influenciou bastante. Eu fiz estágios, adorei. E aí acabei optando pelo oftalmo e depois pela oftalmopediatria dentro do meu encantamento por criança, legal, né? Que eu sempre tive também. E aí foi isso, assim, que me direcionou. Joia, muito legal. E cheguei até aqui. Aí acabei vindo pra cá, porque casei com o Maurício, que já estava programado para voltar. Eu, como não tenho ninguém na minha família, né? Eu ia começar tudo do zero. E aí acabei vindo pra cá com ele. E aí... Ah, que legal. Tô aqui até hoje. E o nascimento do Vi e do Gabi, assim, foi planejado? Tu descobriu, assim, porque tu sabia já? Ou foi sempre algo... quis engravidar, sempre quis ser mãe, né? Então, quando eu casei com o Mel, eu falei, eu quero... Ele também sempre quis ser pai, então eu quero ter filho. E aí, a gente casou em 2019 e logo em seguida veio a pandemia, né? E aí eu fiquei com medo de engravidar durante a pandemia. Nossa, a gente não sabia o que estava acontecendo, enfim, o que ia acontecer, né? E aí acabou atrasando um pouquinho os planos. E aí depois, quando as coisas se organizaram um pouquinho mais, daí a gente programou para ter os meninos. Nossa, muito legal. E eu imagino que a vida mudou bastante depois do nascimento do Gabi, que foi teu segundo filho, né? Porque com um filho é uma rotina, com 2 filhos, tu encaixa na rotina, mas é um pouquinho mais corrida, Mas sabe né? que eu acho que eu sempre falo isso, a minha maior mudança foi não ser mãe para ser mãe. O nascimento do meu segundo filho não impactou tanto a minha vida quanto o primeiro, sabe? Porque quando a gente tem um segundo filho, esse filho, a gente já tem uma rotina programada para uma criança, né? Então essa segunda criança, ela acaba entrando nessa rotina já programada, né? Eu já trabalhava menos para ficar mais com o Vi, já tinha mudado alguns aspectos da minha rotina, então eu acho que ter o segundo filho foi muito mais fácil do que ter o primeiro. Porque, e eu falo isso para as pessoas, né? Eu falo, tem que ter o segundo. Tá querendo disseminar as crianças no mundo. Tô brincando. Cada um, né, vai saber o que é melhor para si. Mas, assim, eu acho muito legal ter um irmão, sabe? Sim, claro, para poder compartilhar, né? Eu vejo hoje a experiência do Vi, assim, com o humano é muito legal. É muito legal. O amor que eles têm um pelo outro, sabe?
O Gabi ainda nem consegue interagir muito, né? Ele tem sim. 5 meses, mas eu já sinto, né? Assim, o Gabi enxerga o Vicente, cai na gargalhada, sabe? Tudo que o Vicente faz, ele ri. Então é muito legal, assim, essa experiência de ter um irmão, eu acho que é fundamental. Assim, eu tive irmão e adorei, e acho que está sendo muito legal para meus filhos também, acho que é legal. E o Vi já começa a ter aquele instinto protetor também, né? Então... E, Lu, assim, agora, nessa questão da maternidade, assim, tu teve um desafio, qual é o teu maior desafio, assim, em relação a ser mãe? E o teu maior aprendizado em relação a isso, assim? Bom, desafio, acho que o maior desafio é o de todas as mães, né? Tentar equilibrar os pratinhos, né? Sim. Esse é o maior desafio. E eu vejo que hoje eu sou uma pessoa que tem muito mais garra em tudo, né? Tenho mais garra na minha profissão, eu tento ser melhor a cada dia, porque eu entendo os pais que estão lá na minha frente todos os dias e quero entregar o melhor para eles dentro daquele tempo, né? Que é tão precioso para todo mundo. Então, eu acho que essa é a minha maior, assim, determinação hoje. Ser o melhor que eu posso dentro de cada papel que eu estou cumprindo, né? Então, por isso que eu priorizo meus papéis, e meus papéis, então, hoje é ser esposa, mãe e oftalmo, né? Esses são os meus 3 principais papéis. E é engraçado que a gente começou falando sobre doação, né? Isso. Então, os meus 3 papéis hoje são para os outros, né? Isso aí, é verdade. Então, meus maiores papéis hoje seriam esses, né? Ser uma boa esposa para o meu marido, ser uma boa mãe para meus filhos e ser uma boa profissional para os meus pacientes, né? Exatamente. O eu fica para depois. E tá tudo certo, eu acho isso muito legal. E, enfim, então, acho que esse equilíbrio é o mais difícil, né? É difícil. E eu acho que a gente nunca consegue, assim, dentro de todos esses papéis, ser 100% em todos ao mesmo tempo, né? É impossível. Tu vai ter que ir direcionando, assim, priorizando. Acho que é aí que está a questão da prioridade, né? Exatamente. Tipo, agora eu sou entrou dentro do consultório, eu sou a Lu, oftalmopediatra. Estou em casa, eu sou a Lu, mãe do Vicente e do Gabriel, esposa e tal. Isso aí. É bem isso. Eu acho que é isso. E tentando sempre colocar um pouquinho de autocuidado, né? Que é tão importante, difícil, né? E a gente deixa muito de lado e é normal, né? Eu acho que outra coisa que é muito importante agora que eu sou mãe de segunda viagem, né? É entender que as coisas vão ficando mais leves com o tempo. Porque eu acho que logo que a gente vira mãe, a gente fica desesperado porque tudo muda de uma forma muito drástica e é tudo muito difícil, né? Aí eu acho que com o passar do tempo tu vai percebendo que um pouquinho da tua vida vai voltando, um pouquinho do que eu quero dizer da tua vida pessoal, né? Do teu autocuidado, assim. Tu consegue voltar a ir pra academia, tu consegue comer um pouco melhor, de repente tu consegue, né? Aos pouquinhos tu vai vendo que tu vai conseguindo, né? Encaixando algumas coisas, assim. Então isso deixa também o segundo maternar mais leve, sabe? Porque tu sabe que passa. Passa. Então, um dia ruim não significa outro dia ruim. Exato. Então eu acho que isso deixa o segundo maternar muito mais leve, sabe? A minha segunda experiência como mãe, assim, ela foi muito mais leve por causa disso. Por mais que o Gabi esteja sendo mais difícil, entre aspas, em algum aspecto. Tipo, ele tem alergia à proteína do leite de vaca, né? Eu tenho que fazer dieta. Mas tudo isso, eu tenho certeza que se fosse com o Vicente seria muito mais difícil, né? Agora tudo é muito mais leve. Sim, tu sabe que passa. A gente sabe que passa. Nossa, essa questão do tempo, assim, de voltar no tempo, eu fico pensando assim, o que eu fazia antes de ser mãe, que eu achava que eu não tinha tempo. Não, isso, e agora, como isso que é uma faz? coisa assim, eu até... O que eu fazia com o meu tempo, sabe? Esses dias eu vi um meme no Instagram que eu achei ótimo, que dizia assim, todos temos 24 horas no dia, menos as mães, né? Menos as mães, com certeza. Porque assim, não dá pra comparar isso, né? Uma pessoa que é mãe ou que não é mãe. Não tem. Eu fico pensando o que eu fazia quando eu chegava em casa, do trabalho. Esses dias eu fui viajar, assim, e foi a primeira vez que eu fiquei longe da Liz. Eu cheguei no hotel, eram umas 5:30 da tarde, assim. Eu olhei para os cantos e para os lados, eu pensei, o que eu faço agora? O que a gente faz agora? Não sei. E sabe que eu acho que é isso que a gente tem, que muito se fala daquela síndrome do ninho vazio, né? Depois que os filhos saem de casa. E eu acho que deve ser uma coisa muito difícil mesmo. Por isso que é tão importante a gente entender que a gente está criando os filhos pro mundo, né? Mas dói, né? Dói, eu fico doída, dói, assim. Com eu não certeza quero sofrer dói. por antecipação, mas pensar nisso, assim. Mas é importante, né? A gente pensar nisso pra gente também, enfim, amadurecer e entender que também é importante a gente manter outras partes da nossa vida ativa, para que depois a gente não sucumba na hora que a maternidade começar a cobrar menos, né? Porque vai cobrar menos uma hora.
Acho que sim. Se bem que a gente nunca vai parar de se preocupar, né? Não, e jamais. eu acho que dormir tranquila também... Eu acho que o dormir tranquilo vai piorando com o tempo. Eu acho que ele começa assim, menos, vai chegar num ápice e depois começa a melhorar, depois que os filhos casam, talvez. Talvez, não sei, porque eu fico olhando assim pra mim e pros meus irmãos, eu acho que a minha mãe ainda se preocupa quando a gente chega em casa, quando tá... Ah, com certeza. E Lu, teve alguma coisa assim que aconteceu de muito extraordinário, assim, que mudou, claro, o nascimento de um filho, né? Mas assim, alguma situação que tu viveu, assim, de muito extraordinária que nossa, virou uma chave pra ti, assim, que tu queria eu acho que assim, não é uma situação em si, eu acho que são várias, né? Mas uma coisa que mudou muito na minha vida é que eu era uma pessoa extremamente, assim, eu queria ter o domínio de tudo, né? Então eu sempre fui, de horário certo, disso, daquilo, enfim. E aí eu percebi que eu não tenho controle de mais nada, né? E eu acho que isso, assim, a gente pode fazer o melhor sempre, né? Então tentar estipular uma rotina, enfim, né? Fazer o melhor dentro daquela maternidade, mas a gente não tem controle. A gente não tem controle se nossos filhos vão ficar doentes. A gente não tem controle. Desde o nascimento, tudo, né? Tipo de assim, como a criança vai nascer. Eu quero que seja de tal forma, mas às vezes a situação sai do controle. Não vai a gente ser não tem forma. controle de nada, exatamente. Então, assim, desde a gestação, né? A gente não tem controle de nada. Sim. Então, eu acho que isso me fez entender que existe algo maior, sabe? Eu me aproximei muito de Deus depois que eu fui mãe. Tanto pela doação também, a gente entende muito, tanto né? pela doação, por esse amor, né? Tão incomparável, grande, né? que é incomparável. E por essa questão de saber que eu não domino nada, eu não escolho nada, né? E acreditar que tem alguém, né? Uma coisa maior cuidando disso pra gente. Conforta saber, né? Que tem Conforta alguém muito, cuidando da gente. E eu assim. acho que isso também te dá uma outra força para seguir, né? Porque senão a gente fica... Eu sempre fui muito ansiosa. E eu acho que logo que eu fui mãe do Vicente, eu me tornei muito mais ansiosa justamente por não ter controle, sabe? E entender que Deus cuida disso, colocar na mão dele e tirar essa preocupação de mim foi muito importante. Então, eu me aproximei muito de Deus depois que eu fui mãe. Isso sabe? É super importante, né? A gente está alinhado, assim, com o Exato. que quer que a gente acredite, mas está alinhado com alguma coisa. Com alguma coisa, exatamente. Então, para mim, isso foi extraordinário, assim, isso mudou minha vida em vários sentidos, assim. Ser mãe mudou tudo. Mudou bom, tudo. né? Então, pessoal, vamos ser mãe. É tudo fácil, tudo tranquilo. Não é, mas esse que é o legal, né? Porque a gente cresce na dificuldade, né? É verdade, é assim mesmo. E Lu, agora eu queria saber, assim, mais da tua visão de doutora Luísa oftalmopediatra, assim, sabe? Tem vários assuntos, assim, e eu queria conversar contigo sobre alguns dos assuntos que são mais falados, assim, que eu acho que de alguma forma podem acrescentar para quem está nos assistindo. Tá. A gente fala muito sobre exposição de telas, né? Hoje a gente vê muita criança, desde bebê, assim, recém-nascida, praticamente, com um celular na frente, um tablet, né? Tá almoçando, tá ali com o tablet. Então, essa exposição excessiva, né, das crianças às telas, né? E até agora teve a lei que proibiu o celular nas escolas, e tão impactante que está isso para o mundo, né? Exato. E aí eu queria conversar contigo mais sobre isso, assim, qual que é o real impacto dessas telas, dessa exposição das crianças às telas desde muito cedo na saúde dos olhinhos deles, na saúde ocular das crianças, assim. Se isso é uma coisa recorrente no teu consultório, como é que é a tua experiência clínica referente a isso também? Tá, perfeito. Então, vamos começar a falar sobre saúde oftalmológica, né? Iniciar por essa parte. Então, assim, a gente sabe que tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a Sociedade Brasileira de Oftalmologia Pediátrica contraindicam o uso de tela abaixo de 2 anos, tá? Então, abaixo de 2 anos, o uso de tela é 0, tá? Dos 2 aos 5 anos, a gente permite até 1 hora de tela por dia, tá? Sempre sob supervisão e escolhendo os conteúdos que as nossas crianças vão assistir, né? Dos 5 aos 11 anos, desculpa, dos 6 aos 11 anos, então 2 horas de tela também sob supervisão, tá? Dos 11 anos adiante, né, a gente poderia liberar até 3 horas de tela, também sob supervisão até os 18 anos, tá? Vai subindo esse tempo, né? Conforme. Bom, isso o tempo, né? O tipo de conteúdo, né? Então, isso é muito importante, tá? Porque hoje tem se falado muito assim, baixo estímulo, alto estímulo, né? Como é que a gente faz para ver isso? Então, assim,
Em termos de saúde oftalmológica, o tipo de conteúdo não vai mudar. Ah, tá. Tá? Então, por exemplo, a gente falando de olho, a gente tem risco principalmente de miopia, tá? De astenopia, que seria aquele cansaço visual causado pelas telas, e estrabismo, tá? Então, tudo isso pode acontecer por uso excessivo de telas. A criança tá? pode desenvolver um estrabismo. Pode desenvolver um estrabismo por causa do uso de telas, tá? Então, isso já é uma coisa bem documentada. Socorro. E às vezes, e uma grande parte desses estrabismos causados pela tela só vão ter correção cirúrgica. Nossa. Não vão retornar mesmo parando o uso da tela, tá? Então, esses são os problemas oftalmológicos e isso não tem a ver com o tipo de conteúdo, isso tem a ver com o tempo, né? E com o tipo de tela. Então, por exemplo, celular e tablet, que são telas usadas mais próximas ao olho, né, ao rosto, tem mais risco de desenvolver essas doenças do que telas longe, então, do que a TV. Então, a gente sempre orienta que esse conteúdo, o conteúdo que os pais escolhem, sejam apresentados dentro desse tempo recomendado pelas sociedades na TV e não no celular, tá? Uma coisa importante que tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a de Oftalmo recomendam é não usar telas durante as refeições, tá? Não porque isso piora o problema oftalmológico, mas porque isso piora a interação social, né? E isso é muito importante, tá? Então, falando de oftalmo, seria isso, né? Falando de saúde geral, aí a gente entra num aspecto muito maior, né? Sim. E aí a gente tem um aspecto que está muito relacionado com ansiedade, né? Comportamento. Com comportamento, exatamente. Então, transtornos comportamentais causados pela tela, né? Então, nesse quesito, o tipo de conteúdo, ele é muito importante, porque a gente vai ter, então, aqueles conteúdos, né, que a gente estava falando, né, antes de começar a gravar os shorts, né, que são vídeos curtos, né, em que a criança tem como ficar passando esses vídeos. Tipo, 10 segundos, 20 segundos. 20 segundos e já passa. E aí, esses vídeos, eles geram uma descarga enorme de dopamina, que, para quem não sabe, é o mesmo hormônio, né, que a gente vai liberar quando a gente usa cocaína, fica meio enfim, viciado na dopamina, né? Exatamente. A que é cada açúcar, vez mais. né? Drogas, isso libera dopamina. E é por isso que a gente fica, né? Sempre que a gente come doce, a gente tem vontade de comer mais doce. Infelizmente. Infelizmente, né? Então, quem usa drogas vai ter vontade de usar mais drogas, né? Por causa dessa liberação de dopamina. E os shorts vídeos fazem as mesmas coisas, né? Liberam essa dopamina em excesso, causam vício, né? Então as crianças ficam viciadas nesses vídeos e, além disso, ficam com essa necessidade de ter essa liberação de dopamina o tempo inteiro. Então, enquanto elas não estão assistindo os vídeos, elas estão ansiosas, buscando algo, né, que não deixe ela entediada, né? Então, o tédio, ele é maravilhoso para o desenvolvimento comportamental infantil. A criança, ela precisa aprender a ficar entediada e inventar o que fazer, né? Então, usar tela o tempo inteiro é muito ruim, é muito prejudicial, né? Causa muitos transtornos comportamentais. Tudo, né? Nossa, com certeza. Redução de criatividade, né? Ansiedade extrema, hiperatividade. Paciência, eles já não têm muito. Já não por tem conta muito, da né? A idade, gente não tem, né? Porque a gente já tá... Olha o WhatsApp, né? As pessoas não têm paciência de esperar uma resposta. É verdade. Porque tudo está muito imediatista, né? Então, imagina para essas crianças, né? Imagina para um cérebro que não consegue ter um autocontrole. Eles não têm essa capacidade. Então, se a gente apresenta isso para eles, a culpa é nossa de estar apresentando. Não são eles que vão conseguir controlar o quanto eles vão poder assistir ou controlar o impacto disso depois, né? A criança não vai saber te dizer, né? Não, olha, jamais. Desliga, tá muito. Jamais. Sentindo assim, eles não sabem expressar o sentimento. Com certeza não. Então, o que a gente fala, né, sobre conteúdo? Sempre o ideal é que a gente apresente. Então, por exemplo, para essas crianças que vão começar a tela, né? Então, o Vicente tem 2 anos e 8 meses, então eu não apresentei tela até os 2 anos para ele. E a partir dos 2 anos a gente começou a apresentar alguns conteúdos, tá? Sempre a escolha agora, ele pode assistir no fim de semana, né? Por exemplo, e a gente sempre escolhe um filme que tem início, meio e fim, né? Então ele vai ter a paciência para ele ter a paciência de desenvolver. Exato. Qual que era que ele gostava mesmo do Rei Leão? Ele amou o Rei Leão. Eu achei tão fofinho. E quando ele toca a musiquinha, ele já sabe muito amado. Então, assim, e daí é engraçado, porque, por exemplo, ele assistiu o Rei Leão, daí ele ficou uns 6 fins de semana só assistindo. vendo. Sabe, decora as falas. E aí, vamos tentar outro, né? E daí mudou para um outro. Então, assim,
Mas é isso, sabe? É tu ir apresentando aos poucos, porque é importante para uma criança, depois dos 2 anos, também ter acesso a isso. Não é saudável a gente não apresentar nada, até para eles entenderem como funciona, para eles saberem, terem essa noção de enredo mesmo, de história, de início, meio e fim. Livros, né? Então, livros a gente pode apresentar desde Bebê, um né? mês de idade, 0 meses de idade, né? Então, essa questão do início, meio e fim é muito importante para essa construção deles, né? Então, os filmes também seriam interessantes a partir, né, dos 2 anos serem apresentados dessa forma. Esses vídeos curtos, né, aplicativo, enfim, Nem é o ideal idade, é que né? não use, não se use na infância. Nem deveria usar. Não, né? esses aplicativos, em teoria, são para adolescentes a partir de 16 anos. Né? Às vezes até 18, né? 21, quem sabe. Quem sabe. Quanto mais pra frente, melhor, né? Mas é bem legal a gente comentar sobre isso, assim, porque é algo super comum de ver, assim, quando a gente vai nos restaurantes e claro, a gente entende que a rotina é exaustiva e tal, mas, poxa, tu tá criando um ser humaninho pro mundo, né? E assim, hora da refeição, ela é exaustiva até... É que nem carro, sabe? É exaustivo até que uma hora para de ser. Exato. Né? E é tão legal tu ter uma criança que conversa contigo durante uma viagem, que olha as nuvens, que percebe a paisagem, que tu consegue dialogar. Mesmo que enfrente aquela coisa do a gente tá chegando, que horas vai chegar? Sim, tipo assim, é uma forma dele aprender a esperar, né? Com certeza. Isso faz parte do tédio, de ter tédio. Exato. A gente ainda não tá chegando, ainda falta uma hora, vamos brincar de alguma coisa. Que formato tem aquela nuvem? E eles sabem brincar. Eu acho que é importante a gente falar isso pros pais, assim, acreditem na capacidade dos seus filhos de brincar. Eles sabem fazer isso, sabe? Faz parte da infância. Tu permitir criar que a criança brincadeiras brinque. também, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo também que os pais, por exemplo, mas se eu não vou dar celular, meu Deus, eu vou ter que ficar brincando com o meu filho o tempo inteiro. E na verdade não, né? Na verdade, se a gente, claro, eles vão precisar ficar sob supervisão, né? Muito importante. E muitas vezes eles vão precisar de ajuda para entender, enfim, para fazer alguma brincadeira. Mas, na maioria das vezes, eles vão começar a criar uma brincadeira e quando tu vê, eles estão ali brincando sozinhos. Sim, conversando sozinhos, fazendo diálogos e tu não precisa nem interferir naquilo, né? Depois dos 2 aninhos e meio ali, eles conseguem muito bem fazer isso. Conseguem. Né? Então, assim, é um período. E é por isso que eu falo que o segundo maternal é mais leve, porque tu entende que tudo vai passar, sabe? Acho que o primeiro é meio desesperador, porque tu não entende até onde vai aquilo. Que horas que passa, que horas que sabe, passa. Né? É que nem criança, tem que dar o início, meio e fim. Exatamente. Então, acho que isso é legal. Então, tu criar uma criança que mesmo que no início ali das viagens seja exaustivo, ou que mesmo em alguns momentos seja exaustivo um almoço, tu não vai conseguir comer direito, porque tu vai ter que ficar entretendo, né? Enfim, cuidando. É melhor, porque depois tu vai ter uma criança que vai participar, né? E eu acho que são escolhas que a gente faz, né, Lu? Assim, o que eu espero pro meu filho? Eu espero que ele tenha um desenvolvimento saudável ou não? São pequenas escolhas que a gente vai fazendo ao longo do caminho. Exato. E que a gente vai depois arcar com as consequências. É que nem eu brinco assim com os pais lá no consultório em relação ao açúcar. Tu tem a escolha de oferecer ou não oferecer. O que tu quer pro teu filho? O que tu quer pra saúde do teu filho? Exatamente. Mesma coisa as telas. Exatamente. Até esses dias eu postei isso e era sobre alimentação e eu falei, e é a mesma coisa sobre as telas. Mas o meu filho não come arroz e feijão, ele só come salgadinho. Sim, e quem dá o salgadinho pro teu filho? Sim, quem é que compra o salgadinho? Quem compra o salgadinho? Ele só come porque tem em casa, né? Exato. Então, a mesma coisa as telas. Meu filho não fica parado na mesa, ele só fica parado quando a gente dá o celular. Sim, mas aí se tu deu o celular... Tu criou um vício, agora tu vai ter que descriar o vício. Descriar é muito mais difícil do que não criar inicialmente, né? Mas ainda assim é possível. Com certeza. E a gente tem que lutar por isso. Com certeza. Que é o desenvolvimento do nosso filho. Com certeza, com certeza. E faz toda a diferença na saúde deles. Lu, e agora, até quando eu estava pensando no podcast e tal, eu lembrei de uma situação de quando eu também, né, mãe de primeira viagem e tal, e aí eu estava conversando com a pediatra da minha filha. A gente viu um risquinho no olho dela, assim. Eu pensei, meu Deus, o que é esse risco? O que essa menina tem no olho? Vamos levar lá na doutora Luísa. Levei a Lisa, eu tinha 1 mês de vida ainda, estava amamentando, aquela loucura do puerpério. Eu cheguei lá no teu consultório, aí a secretária veio, já pingou o colírio, dilatou, eu disse, o que está acontecendo? Por que dilatava teu bebê? Aí depois, claro, eu fui entender a importância disso para o diagnóstico e tal. Mas eu queria que tu explicasse, assim, para quem está nos assistindo,
a partir de que idade a gente recomenda fazer os exames oftalmológicos? Assim, qual é a importância disso? E por que precisa dilatar a pupila das crianças? Isso é uma coisa, inclusive, que eu vou mudar agora no consultório, de mandar sempre antes dos pais chegarem lá no consultório uma orientação do porquê que a gente dilata a pupila, assim, para os pais chegarem já tranquilos quanto a isso, sabe? Depois da consulta eu fiquei tranquila. Claro, porque eu oriento na consulta, mas às vezes bebês menores de 6 meses a gente dilata antes de entrar para consulta, né? Para dar o tempo. E aí as meninas não conseguem explicar tão bem ali o porquê dessa dilatação, então acho que é importante, isso é super importante, assim, e falar sobre isso para os pais também. Porque, assim, a gente só consegue fazer um exame detalhado da retina desse bebê se a gente tem a pupila dilatada, tá? Então, pensa assim, a gente tem a íris, que é a parte colorida do olho, né? E ela abre e fecha conforme a luz que entra, né? Então, ela é uma portinha. Se tem muita claridade, ela fecha, a nossa pupila fica pequenininha. Se tem pouca claridade, ela dilata, né? Para que a gente consiga enxergar melhor nessa penumbra. Então, quando eu vou fazer o exame, eu uso uma luz forte para conseguir enxergar lá no fundo do olho. E essa luz forte faria a íris fechar. E aí eu não conseguiria enxergar. Então, a gente pinga uma gotinha para relaxar esse músculo que faz essa contração. Sim. E aí, no momento que eu relaxo esse músculo, a pupila fica sempre dilatada. E aí eu consigo enxergar lá no fundo do olho se tem alguma alteração ou não, né? Então, isso é super importante, porque os problemas mais graves, né, ali congênitos e na primeira infância, eles acontecem na retina. Então, a gente precisa fazer essa avaliação. Se a criança foi numa consulta e não teve a pupila dilatada... Tá errado, procura outro profissional. Realmente não foi avaliado, né? Então, não foi avaliado o que deveria ter sido avaliado, tá? Além dessa questão, para crianças menores de 6 meses, né? Essa questão principal da dilatação é o mapeamento de retina. Para crianças maiores de 6 meses, a gente também precisa dilatar a pupila para avaliar o grau, tá? Então, pelo mesmo motivo, a gente relaxa esse músculo, a gente consegue ver melhor o reflexo que nos indica o grau que tem em cada olho, e além disso, com o músculo relaxado, eu consigo enxergar o grau verdadeiro dessa criança. Porque esse mesmo músculo que faz essa contração da pupila de abre e fecha, ele também faz uma contração no cristalino, que é a lente natural que a gente tem no olho, e o cristalino da criança, ele é muito... elástico, né? Então, ele se contrai de uma maneira muito importante e muda muito o grau por causa disso, né? Então, por isso que uma criança, ela consegue, muitas vezes, com um grau alto, enxergar bem. Porque o cristalino está ali acomodando esse grau para que ela consiga enxergar. Então, eu tolero, numa criança pequena, um grau muito alto para pensar em passar um óculos, né? Então, a gente tem todos, enfim, né? Tem todo um protocolo, né? De tipos de grau que a gente precisa passar. Mas é muito importante a gente dilatar a pupila para enxergar esse grau real, né? Senão, eu não consigo enxergar o grau real e não consigo fazer um exame adequado de fundo de olho. Então, a dilatação pupilar, ela é essencial no exame da infância. E aí, depois eu vi isso. E eles sobrevivem, porque daí não, é bem tranquilo, ficou tudo certo. Assim. E assim, é super tranquilo porque, na verdade, a dilatação da pupila, ela não dói, né? O que incomoda um pouquinho é pingar o colírio, na hora arde, né? Assim como qualquer colírio que a gente vai pingar, momentâneo, né? Sobrevive, como e depois não tem nenhum incômodo, né? Claro, crianças mais velhas vão sentir um pouco de desconforto com a luz, né? Tu sai do ambiente, né? Tem luz do sol, enfim, daí a pupila não tá fechando, né? E aí aquela claridade incomoda um pouquinho. Mas logo depois de umas horinhas ali da consulta já passa e a criança já fica bem. E tem coisas que precisa fazer. Tipo, exato, é isso aí. Tem que fazer. Não tem que fazer, né? Não tem muito o que fazer. E assim como isso é super importante da gente falar para os pais, inclusive com o exame, né? Às vezes a gente tenta da melhor maneira possível para fazer um exame com a criança colaborando, mas às vezes não é possível, né? E às vezes a gente precisa ver mesmo, às vezes não, a gente sempre precisa ver, né? Mesmo sem a colaboração. A gente pode até tentar marcar uma outra consulta, uma outra hora, enfim, mas na grande maioria das vezes, se a gente não tem colaboração, a gente precisa da ajuda dos pais para conter essa criança um pouquinho. É um exame super rápido, né? Então, a gente contém e faz o exame para a gente ter certeza que está tudo bem, né? E saber disso também é muito importante, porque os pais chegam na consulta mais colaborativos, né? Nesse sentido. Sim, claro. E lá no consultório é a mesma situação também. Imagina, vai no dentista e uma criança de 2 anos não tem maturidade, eu falo para os pais. Só que daí eu uso o exemplo de vocês. Você quer ver quando vocês vão no médico que eles choram para examinar? É a mesma coisa aqui. Exato. Te precisa examinar. O exame é um exame, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. A gente só consegue fazer uma coisa bem feita. Exatamente. Né, se a gente
tiver E aí como não olhar. diagnosticar está fora de questão, Fora de porque questão. imagina tu negligenciar um problema. Não Exatamente. dá, né? E assim, problemas que podem ser muito graves, né? Por exemplo, se a gente não examinar um fundo de olho, se a gente não fizer um mapeamento de retina, a gente pode estar deixando escapar um retinoblastoma, que é um câncer que vai matar essa criança, né? Sim. Por uma falta de um fundo de olho. Diagnóstico, não é aceitável, palpável, né? como se diz, Não é. Então, e Lu, assim... a idade, assim, qual a idade que os pais podem levar essa criança? Ah, sim. A gente recomenda, tá? Se o teste do olhinho for normal lá na maternidade, né? Porque toda criança passa pelo teste do olhinho na maternidade com o pediatra, tá? O pediatra viu o teste, ele é normal, aí a gente recomenda uma consulta entre 6 meses e 1 ano de idade. Ah, tá. A primeira consulta. Se tiver alguma alteração no teste do olhinho, ou se os pais percebem alguma alteração, aí a gente faz essa consulta imediatamente. E quando que eu consigo identificar, tipo, algum problema assim, por exemplo, a criança, bom, desde pequenininha já, tipo, tem miopia ou algo assim? Eu consigo ver no consultório desde pequeno, mas os pais não percebem em casa. Isso é muito importante. Por isso que a consulta oftalmológica ela deve ser uma consulta de rotina e não uma consulta por queixa, tá? Porque as crianças, pensa, né? Tu não sabe o que tu precisa enxergar. Tu nasce e tu tá enxergando daquele jeito. Se aquilo ali é o certo ou errado... Começa a ter problema na escola depois, Exato, né? às vezes as crianças chegam bem mais velhas, né? Percebendo que não conseguem enxergar lá na escola. E aí, quando chegam no consultório, já tá tarde demais, a gente não consegue resolver a questão, né? Então, por isso que é muito importante levar para uma revisão, tá? Pelo menos até os 2 anos de idade, que é um período em que a gente ainda tem uma plasticidade muito grande para conseguir melhorar alguma alteração visual. Né? Joia. E tem, assim, alguns sinais, assim, que os pais podem perceber em casa? Tipo assim, fora essa, é claro, que a gente falou da escola, só que aí já tá tarde demais, né? Isso. Mas, assim, algum sinal que a criança apresenta que, tipo, opa, peraí, que eu tenho que... Por exemplo, eu lá era o risquinho que não tinha nada a ver, mas tava tudo bem, mas, assim, às vezes tem alguém que é demais, né? Não, mas, assim, algumas isso coisas que são super importantes da gente observar, assim, e que, não, agora eu preciso realmente levar, assim. Assim, então, como eu falei, o ideal, mesmo que não tenha nenhum sintoma, é levar para essa revisão para a gente fazer um diagnóstico de alguma coisa que não está se apresentando. Mas existem sintomas claros, né? Que se os pais perceberem, eles devem levar imediatamente. Então, por exemplo, no teste do reflexo vermelho, né? O pediatra vai lá e faz esse teste na maternidade e ele deve repetir no consultório depois a cada mês que a criança vai, tá? Os pais podem perceber a alteração no teste do reflexo vermelho quando se tira foto com flash, né? Sim. Então, foto com flash faz o mesmo efeito do teste do reflexo vermelho, porque quando a gente faz a foto com flash, volta o reflexo vermelho, né, lá da retina, para a câmera e daí a foto fica com aquele olho vermelho, né? Se os 2 olhos estão vermelhos, isso é normal. Já vou chegar em casa e já vou tirar foto deles. Se tem alguma alteração, a gente percebe já em foto. Então, alterações em fotos com flash, estrabismo, né? Então, qualquer desvio ocular, né? Super importante levar o quanto antes pra gente identificar o porquê desse estrabismo e tratar quando necessário. Crianças que têm nistagmo, então o olho batendo, né? Isso é sinal de baixa visão, né? Em muitos casos, então a gente precisa investigar. Pode não ser, mas muitas vezes é, tá? Então, acho que seriam esses, assim, os principais. Alteração do reflexo vermelho, estrabismo, nistagmo. E aí, os outros a gente não consegue perceber, né? Grau de óculos da criança, claro, só se for um grau muito alto para a criança se bater, não conseguir enxergar, né? Mas na maioria das vezes eles não têm nada de sinais e sintomas e a gente tem esse grau que daí depois, se for identificado muito tarde, a gente não tem muito como ajudar, né? Ou também aqueles casos mais, tipo, infecciosos, assim, por exemplo. Aí sim, olho vermelho, fica, né? Secreção. Tipo, conjuntivite. Daí isso a gente vai acabar fazendo uma consulta pela pela queixa, com o olho fechado, né? assim. É, isso. Tá. E obstrução do canal lacrimal também é muito comum nos bebezinhos pequenos, né? Então, faz aquela secreção excessiva, às vezes acorda com o olho grudado, mas não é conjuntivite, né? E isso é uma coisa mais crônica. Antigamente se desobstruía, né, o canal. A gente pode fazer essa desobstrução se os pais não conseguirem desobstruir em casa com massagem. Fazendo a massagem de maneira adequada, a gente consegue resolver 90% das obstruções. Então, só de orientar a massagem, a gente já tem uma melhora bem importante. Mas, se não desobstruir, daí a gente precisa sedar a criança e fazer essa desobstrução. Faz sedada. Não, eu te pergunto porque a minha irmã, bom, hoje ela tem 24 anos. Quando ela nasceu, era tipo com uma agulha no consultório, assim. Pois é. Um negócio meio faca na boca, Exato, assim. pode ser feito. Mas imagina se a gente já fica, né, assim, de segurar para examinar, imagina para sondar. Então, a gente, em adulto, essa sondagem, inclusive, pode ser feita no consultório, porque não é uma coisa
que doa, Sim, né? sim. É um procedimento simples. Mas na criança a gente prefere sedar para não criar maiores traumas, Claro. né? E, enfim, ser uma coisa tranquila para ela. E, assim, de cuidados em casa, Lu, tem alguma coisa, assim, que possa contribuir para a saúde ocular das crianças? Assim, alguns hábitos saudáveis, claro, essa não exposição a telas, né? Eu acho que... Mas, assim, em relação à higienização, ou cuidado com o sol, por exemplo. Tá, assim, o principal, na verdade, para saúde ocular é a criança ter exposição ao ar livre, né? Então, o sol, na verdade, ele é bom, né, para o olho. Claro que não olhar direto para o sol, enfim, né? Não se expor ao sol em horários de enfim... Meio-dia lá. Exato, meio-dia, né? Em horários de sol muito forte, né? Mas, por exemplo, brincar fora de casa, né? A luminosidade do dia, né? No fim do dia ou de manhã, isso é super importante para a saúde ocular, tá? Então, claro, usar óculos de sol em momentos, né? Em que o sol está mais forte. Alimentação saudável, né? É saudável para todo o nosso sistema. Então, enfim, no olho não é diferente, né? Água, exatamente, se hidratar, né? Comer bem, brincar na rua, né? Então, nesses horários de sol mais ameno. E não expor a telas, né? Esse, com certeza... Óculos de sol, assim, para pequenininho, para bebê. Podemos usar. Legal. Podemos usar, principalmente em horário de sol mais forte, né? Exposição ali das 10 da manhã às 4 da tarde, né? Pode usar sim. Claro, é um desafio eles deixarem, né? Exato. Tipo assim, Exato. A maioria das crianças é... não deixam, né? Mas tem crianças que têm maior sensibilidade, que aí gostam do sol, né? do óculos de sol. Então dá pra bem tranquilo, não tem nenhuma contraindicação. Porque tem essas crianças que são mais fotossensíveis que outras, né? Sim, com tipo certeza. assim, tem mais sensibilidade à luz que outras. Tem. Isso vai variar muito, assim, de criança para criança, de cor de olho, mas às vezes crianças com olho mais escuro têm mais sensibilidade também. Isso varia muito de pessoa para pessoa. Sensibilidade excessiva ao sol é importante avaliar, porque às vezes a gente pode estar, né, com algumas patologias aí. Mas uma sensibilidade moderada, ela é normal, assim, né? Pode existir. Lu, e uma pergunta agora que eu acho que, assim, tu como oftalmopediatra, assim, né? O que tu não permitiria, assim, que teus filhos fizessem, porque tu sabe que é prejudicial para a saúde ocular deles, assim? O que tu diz assim, não, isso aqui não tem possibilidade deles fazerem. É tipo assim, eu com a Liz, isso aqui, açúcar antes dos 2 anos, não tem possibilidade. Assim, fiz uma lavagem cerebral em toda a família para que isso acontecesse, mas eu queria saber de ti, assim, como oftalmo, que tu, né, que tu tem essa visão, assim, o que tu não permitiria que teus filhos fizessem hoje, assim? Olha, se tu pudesse lá em escolher. casa foi 0 telas até 2 anos pro primeiro, né? O segundo eu vou tentar também, vai ser um pouco mais difícil, porque nos momentos em que o Vi tá assistindo ele no fim de semana, eu tento não deixar perto, mas de vez em quando ele dá umas olhadinhas, né? Porque quando a gente fala em 0 telas, a gente tá falando em 0 telas mesmo. Inclusive, o deixar a TV ligada, né? Passando um jornal, né? É uma tela passiva. É uma tela, ou pegar o celular do lado da criança. Exatamente, né? Então, isso a gente tenta ao máximo evitar, tá? Eu acho que isso é super importante. Mas mais do que para os problemas oftalmológicos, assim, eu acho que para o desenvolvimento geral deles, né? Então, 0 telas, 0 açúcar até os 2 anos também, né? Consegui com o Vi, vamos ver agora com o Gabi, com o segundo também, vai ser um pouco mais difícil. Sim. E outra coisa é fazer uma consulta de rotina, né? Isso eu já fiz. O Gabi tinha 1 semana de vida, eu levei lá no consultório, dilatei a pupila. Eu brinco que lá em casa é espeto, como é que é? Casa de ferreiro e espeto de ferro. De ferro, eu também lá. Mesma coisa, Liz com a linguinha. Isso, nasceu, já olhei a língua. Não quero sair dessa maternidade sem olhar a língua, pelo amor de Deus. Eu levei o Gabi lá 1 semana, já fiz o mapeamento dele, levei o Vi para consultar também, ver como é que tá a refração, fazer o mapeamento. Então, eu acho que isso é o mais importante, né? Isso acho que não dá para deixar de fazer, porque a gente pode deixar passar uma coisa que seria tratável, né? Exato, e tranquiliza os pais, assim, saber, não, certeza. Tá tudo bem, porque quando eu levei eles lá, me tirou um peso, assim, que, sei lá, a gente fica, às vezes era só um pelinho, alguma coisa assim, um cabelinho, mas te tira um peso, porque imagina, com certeza. É que nem tu falou, o primeiro filho é tudo primeira vez, exatamente. Né? E aí eu acho que é super importante essa visão de um profissional que tu confia, né? Em fazer um diagnóstico que tu sabe que vai estar sendo avaliado bem, assim. Isso aí. Lu, e assim, agora voltando um pouquinho pro lado mãe, Luísa, né? Mas assim, o que tu espera do futuro com os teus filhos? Assim, qual que é a tua prioridade hoje? O que tu espera da tua carreira? Assim, o que tu
pretende, assim, daqui para frente? Bom, então, eu espero que meus filhos sejam muito felizes, né? Eu acho que isso é o que toda mãe quer, né? A gente faz tudo o que faz para que eles se desenvolvam bem, né? Isso, que eles sejam tenham uma vida saudáveis, plena, sejam isso. saudáveis e felizes e realizados, né? Acho que isso é o que a gente quer. Mas daqui para frente, hoje eu vejo a minha vida, assim, se vou seguir, né, por um bom tempo equilibrando esses pratinhos aí. Acho que colocar essas 3 prioridades, né, assim, na minha casa, né, nos meus filhos e no meu trabalho, né. Então hoje eu mudei muito a minha maneira de atender, porque como tu falou, eu entendi que o meu tempo é o meu bem mais precioso, né. Então eu acabei dando uma ré no sentido de que eu saí do plano, né, parei de atender consultas pelo plano porque eu percebi que eu tô lá para me doar de uma maneira total para aquele paciente que está lá. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso de mais tempo, né? E como o meu tempo é tão precioso, eu optei por sair do plano para conseguir dar um atendimento de excelência naquele momento em que eu tô lá, né? Então eu consigo atender menos pacientes de uma maneira melhor, porque eu consigo estar mais presente, eu consigo dar mais qualidade para aquele paciente. Então acho que isso mudou muito assim a minha vida profissional para melhor, né? Eu me sinto muito melhor de estar lá fazendo da maneira que eu gostaria de fazer, sabe? Sabendo que eu tô lá e que eu tenho tempo para aquele paciente que está lá na minha frente. Então, eu reduzi a minha agenda e consigo atender de uma maneira muito melhor esses pacientes, né? Eu tô indo, então, daqui uns meses eu vou para um consultório novo também. Então, tô fazendo tudo mais direcionado para a criança, porque logo que eu vim para cá, como eu tenho uma formação também em glaucoma e catarata, eu acabei atendendo adulto e criança, e hoje eu estou direcionada totalmente para o público infantil, que é a minha paixão, né, para a oftalmopediatria e para o estrabismo, que é o que eu amo fazer. Então, isso também é maravilhoso, assim, é libertador a gente se encontrar, né? Se encontrar e ótimo. decidir. E, assim, é muito melhor, porque a gente se foca nisso, a gente estuda isso, né? E só isso, e as coisas fluem de uma maneira muito melhor, né? Então, assim, como o tempo é muito precioso, o estudo é muito precioso, né? Então, a gente tem que tirar um tempo para estudar. E estudando coisas específicas, a gente consegue se aprofundar muito mais e ser muito melhor nisso, né? Então, na minha vida profissional, eu vejo esse caminho, né? Me aprofundando cada vez mais dentro da oftalmopediatria e do estrabismo, atendendo cada vez mais com qualidade, agora indo para um lugar especial para eles, Vai né? te motivar muito Com também, certeza, né? isso motiva muito e eu estou muito feliz com essa mudança e com esse retorno que eu já estou tendo, né? Por essa mudança, assim, de ter realmente uma ligação melhor com os meus pacientes, de conseguir estar mais presente para eles. Né? Então, fazendo essa mudança, eu consegui estar mais presente lá no consultório, consegui estar mais presente em casa também, porque ao mesmo tempo que eu consigo atender os pacientes com melhor qualidade, eu consigo ter mais tempo para estar em casa também. E é isso. Então, assim, estou bem feliz com esse rumo, né, que a vida está tomando. E é isso, tentando equilibrar os pratinhos sempre. Mas que legal, né? Tudo se resume ao tempo, na verdade. A gente teve que aprender meio que na marra daí, né? Exatamente. Muito legal. Mas é muito legal, é muito bom. É uma evolução, né? E tem essa questão de se colocar no lugar, né? Sempre. Porque a gente consegue, né, agora Total. entender. Tipo, o Vi fez uma cirurgia, né, há uns dias atrás, e daí eu levei ele lá no centro cirúrgico como mãe, né? Sim. E aí ele foi anestesiado e daí eu tinha que sair da sala, né? Então eu sempre tive muita empatia com os pais nesse momento, mas viver isso, né, nos tira o chão, né? é difícil. Então é legal, porque a gente vai tendo cada vez mais empatia e se sentindo, né, no lugar daqueles pais que estão ali na nossa frente. Isso é importantíssimo, porque a gente consegue uma comunicação melhor com eles a partir disso também, né? Eu tive essa transformação também quando eu vou ao bloco, assim, que não é o meu lugar preferido. Eu gosto de estar lá no consultório, mas às vezes eu tenho que ir pro bloco. E aí, depois que a Liz nasceu, assim, essa parte da despedida do pai com a criança, tipo, deixou a criança lá sozinha. Ai, é tão doída, né? É a Às parte vezes mais eu não doída, gosto com nem de certeza. ficar olhando, assim, porque... Sabe que eu pego a mãe pelo braço e eu levo, sabe, pra sala de exato. A gente espera. acompanha. Eu acompanho porque aquilo é tão doído e daí geralmente é bom porque eu ganho um abraço, eu dou um abraço também.
E, né, enfim, um desejo de boas cirurgias e, né, de olhar no olho daquela mãe e dizer, ó, fica tranquila que eu tô lá, certo, teu filho vai estar bem cuidado, né? E isso é importantíssimo, assim. Nossa, eu sou super exigente com o pessoal da anestesia, né? Porque eu acho super importante, assim, sou até chata, assim, de ficar cuidando do monitor e tem que ficar ter alguém ali do lado o tempo inteiro. Não tem a opção de sair passear, entendeu? É bem isso, assim, eu acho que isso é super importante e eu deixo isso bem claro, tanto para os meus anestesistas quanto para os pais, né? Porque isso não é uma opção, né? Ai, Lu, mas que legal. Nossa conversa foi muito legal, assim, muito massa mesmo. E, assim, para a gente fechar, para finalizar, eu queria que tu deixasse 2 recados, tá? Um recado para as pessoas que estão assistindo a gente no sentido de, tipo, doutora Luísa, oftalmopediatra, tá? Sobre saúde ocular das crianças ou algo que tu acha importante comunicar. E outro recado para as mães. A mãe Luísa falando com outras mães ou outros pais, assim, sobre a maternidade, assim, sobre algo, né? A gente já conversou bastante, mas, assim, um fechamento. Tá, vamos ver. Então, assim, para os pacientes, né? Então, agora falando como a doutora Luísa, vou deixar um recadinho de pais, sempre lembrem de levar seus filhos para uma consulta oftalmológica de rotina. Isso é muito importante, né? Às vezes pode parecer bobagem, mas nessa consulta a gente pode fazer um diagnóstico que vai mudar a vida dele lá para frente, né? A diferença entre enxergar ou não enxergar. Então, é muito importante e espero vocês lá no consultório, tá? E para as mães, então, fica o meu recado de que a gente sintam-se abraçadas, né? Eu acho que isso é super importante. Todo mundo tá ali na luta para equilibrar um pouquinho essa vida, né, da maternidade com a vida profissional. Não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. Então é isso. Acho que a gente está aqui para dar suporte umas para as outras e acho que esse podcast vai ser muito legal. Já é justamente para isso, para a gente se sentir um pouquinho mais leve e poder compartilhar esse peso. Saber que tá todo mundo meio que no mesmo barco, tá no mesmo barco. Tá todo mundo no mesmo barco e tem maneiras mais leves, né, da gente levar isso, né? Exato. Talvez um olhar, assim, de outra pessoa leve, consegue te fazer pensar de outra forma, né? E eu acho que compartilhar ajuda muito, sabe? Isso, exatamente, ajuda a aliviar o fardo, assim. Porque às vezes a gente vê uma vida perfeita de Instagram, né? Não existe. Às vezes não. A gente sempre vê, né? Uma vida perfeita de Instagram e essa vida não existe, né? Então, ou vai existir naquele flash ali, naquele momento. Isso, né? Que é o Instagram, é aquele instante. Exato, né? E tem tanta coisa por trás, né? Que a gente nem imagina. Eu acho que falar sobre isso é muito legal. Importante. E é super comum, né? Com a criança. Tirei a foto lá, a criança sorriu. Daqui 2 minutos ela tá se jogando no chão porque ela não quer fazer alguma assim, coisa. Né? A gente vê aquela coisa, dá sorriso. Aí tu tira 30 fotos, uma sai sorrindo, as outras tipo tem que estar no modo... Dizendo, não quero. Tem que estar no modo live do celular, assim, que daí tu consegue... Tipo isso. Usem o live, mães. É verdade, uma ótima dica essa. Ou faz um vídeo e depois dá um print da hora que a criança riu. E tu sabe que eu lembro até que eu te falei isso quando tu levou o Vi lá com nós. Ele era bem recém-nascido, assim, eu disse, Lu, grava as coisas. Faz vídeos, porque depois a gente vai esquecendo e com o vídeo parece mais real, Guria, assim, e é né? tão engraçado, às vezes eu olho um vídeo e eu falo, meu Deus, ele era tão pequenininho, meu Deus, ele falava assim, eu nem lembrava. Sim. Eu adoro Isso é uma falha minha, eu sou uma pessoa que não gravo muito, eu não tiro muito, eu não tenho esse hábito, sabe? Eu acho que justamente porque eu não quero usar tanto celular. Sim, claro, não quer pegar. Tipo, eu fiquei tão... Assim, eu fui muito neurótica com isso no início, assim, da minha maternidade. Então, eu não pegava o celular, nem pra tirar foto, sabe? E, graças a Deus, o meu marido tirou muita foto e fez muito vídeo. Então, o Mal, graças a Deus, tinha esse hábito, tem esse hábito até hoje. Ele tem muito mais foto do que eu e eu agradeço ele por... Tu pode ver, né? Por ter feito isso, porque é muito legal olhar as coisas. Tem que te fotografar e filmar. Tem que registrar. Mesmo. Eles crescem rápido demais. É tudo muito rápido. E, Lu, como que as pessoas fazem para te encontrar? É verdade. Não o endereço da tua casa, pelo amor de Deus, né? Mas assim, Instagram, essas coisas. Isso, não. Então, se vocês quiserem me seguir lá no Instagram, é o @Luísa... agora eu já não me lembro mais, Gui. É doutora Luísa Gazola ou Luísa Gazola? É Luísa com S, né, Lu? Com S, Então, se quiserem me seguir lá no Instagram, é @doutora Luísa Gazola, Luísa com S e Gazola com 2 Es, de zebra e um L. Quando eu falo 2 Es, todo mundo fala, ué, mas onde que tem E? Não, é Z de zebra. Ai, Lu, eu adorei conversar contigo. Nossa, também, adorei. Eu ótimo. sabia que ia ser assim, mas não sabia que ia ser tão legal.
Eu acho que tu foi a melhor escolha, assim, para o primeiro episódio, para ver, assim, como funcionam as coisas. E foi muito legal mesmo. Te agradeço muito por topar essa ideia, por saber que é o primeiro, né? Claro. E apoiar essa ideia, por conversar aqui com a gente, por ser disponível. Dá para sentir, assim, o quanto tu gosta, tu ama a tua profissão. Isso, para os pacientes, assim, é impagável, como se diz, né? Que a gente ganha muito com profissionais assim que se encontram e fazem isso porque amam isso, sabe? E te agradeço muito obrigada mesmo. Eu que agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui de novo, falo isso. E sobre profissionais que fazem o que amam, também isso é nítido em ti, né? É maravilhoso estar lá na consulta com os pequenos, assim. Obrigada. Me inspirou em várias coisas lá no meu consultório também. É muito bom, muito bom. Estou muito feliz pelo convite, fico feliz de estar aqui no primeiro episódio, espero que seja o primeiro de muitos. E é isso. Amém. Obrigada, Lu. Pessoal, então a gente vai finalizar esse episódio. Obrigada por terem nos assistido e nos escutado. Se você se conectou com esse conteúdo, se inscreve no nosso canal, compartilha com alguém que você gosta, com mães, profissionais de saúde que acham que é importante saber sobre o que a gente conversou. Isso vai nos ajudar a trazer mais pessoas incríveis aqui para conversar sobre essas várias faces da maternidade, da paternidade e inclui também a saúde infantil. Obrigada. Muito bem, ficou ótimo, parabéns. Quanto tempo? Eu acho que deu uns 40 minutos. Deu uma hora.